Keller está na área noroeste da região metropolitana de Dallas, no Texas. É um ambiente tranquilo e acolhedor que oferece bons restaurantes e escolas. A criminalidade é baixa e parece o local perfeito para a criação do que foi conhecido como o sonho americano. Talvez por isso, o local tenha sido escolhido pela família Williams. Greg e Michelle moravam em uma mansão em Twin Lakes Drive. Eles estavam casados há 3 anos. Michelle tinha 3 filhos de antigos relacionamentos e deu à luz uma 4ª criança, uma menina, filha de Greg. Esse homem era um empresário muito bem-sucedido. Ele teve acesso aos melhores serviços e produtos que o dinheiro poderia comprar. Sua fortuna sustentava aquela mansão, 4 crianças e o casal. Greg tratava sua esposa como se fosse uma rainha. Ela ganhava tudo o que pedia sem hesitação e frequentava os melhores lugares da cidade. Para quem via de fora, o casal vivia um sonho. Eles se amavam, criavam os filhos juntos e frequentemente eram vistos em eventos e atividades recreativas. Entretanto, longe da fantasia, toda história feliz tem prazo de validade. A de Greg terminou no dia 13 de outubro de 2011. Aproximadamente às 4h40 da manhã desse dia, Michelle ligou para a polícia. 911, where is the emergency? Oh my God, somebody was in the house. I got hit really hard. You were hit in the head? Naquela noite, Michelle estava dormindo quando um barulho muito alto interrompeu o seu sono. Aquele estrondo foi seguido por um silêncio pesado que ocupava cada um dos cômodos da casa. Greg estava dormindo ao seu lado, mas não acordou com o barulho. Os sons indicavam que tinha mais alguém na residência, possivelmente um invasor. Michelle seguiu com cautela e deixou o quarto para enfrentar a escuridão. Ela já estava no corredor quando foi atingida no rosto. O forte golpe deixou Michelle desnorteada e ela cambaleou de volta para o quarto. Com a visão ainda embaçada e o rosto latejando, ela pôde ver um homem vestido de preto passar por ela. Esse indivíduo revelou uma pistola e disparou contra a cabeça de Greg, que faleceu instantaneamente. A arma utilizada bem como o estojo da munição foram encontrados no chão, ao lado da cama. A ferramenta utilizada na agressão contra a mulher também. Michelle não teve uma vida fácil, e muitas de suas próprias escolhas dificultaram o caminho. Ainda assim, convencer a polícia de que ela não estava envolvida no homicídio seria a tarefa mais difícil até então. Michelle Zahn cresceu em Harts, no Texas. Ela tinha 17 anos quando deu à luz ao primeiro filho. Ela engravidou outras 2 vezes nos próximos 7 anos. Michelle teve 2 meninos e uma menina. Foram 3 filhos de 2 pais diferentes. Ambos os casamentos terminaram de maneira muito turbulenta. Michelle acusou cada um dos maridos de infidelidade e assinou o 2º divórcio. Entretanto, esses homens tinham uma outra versão. Eles alegaram que era Michelle quem era infiel, e mais tarde os filhos da mulher confirmaram isso. Ela se casou pela primeira vez e começou a trair o marido. Michelle pedia o divórcio, se casava com o amante e o traía com o futuro próximo marido. Ao todo, isso lhe rendeu 4 filhos de 3 homens diferentes. Mas ainda não chegamos em Greg. Durante o 2º casamento, Michelle foi pega no flagra enquanto se relacionava com 2 homens ao mesmo tempo. Quem encontrou a cena foi o marido. Foi ele quem entrou com o pedido de divórcio depois de expulsar a mulher de casa. Michelle ficou furiosa e matou os peixes do ex-marido, bem como tentou envenenar seu cachorro. Ela se demonstrou ser uma mulher mentirosa, infiel, vingativa e ladra. Para se sustentar, ela atuou como assistente de dentista. Entretanto, foi pega roubando dinheiro do caixa e foi demitida. Seu próximo cargo foi em uma empresa de telemarketing. Michelle não ficou muito tempo nessa empresa e trocou o telefone pelo polidense. Ela passou a trabalhar como stripper e dançarina em casas noturnas. Michelle vivia com o dinheiro contado e mal conseguia sustentar os filhos. Eles moraram de favor na casa de diferentes familiares e passaram temporadas entrando e saindo de hotéis baratos. Porém, a vida de Michelle mudou completamente em 2007, quando conheceu seu próximo marido, Greg Williams. Eles se conheceram pela internet, em um site dedicado a práticas íntimas que envolvem couro e chicotes. A interação passou da tela para a vida real e eles se apaixonaram. Greg jurava ter encontrado o amor de sua vida e pediu Michelle em casamento pouco tempo depois. Ela, por sua vez, tinha encontrado em Greg um elevador de ascensão social. Ele salvou a mulher e seus filhos tirando-os da miséria direto para uma casa avaliada em $800 mil. Em meio a piscinas e carros caros, Michelle se acostumou ao luxo. Em termos de relacionamento, o caminho de Greg não foi muito diferente. Ele também já tinha se divorciado 2 vezes e tinha 2 filhas. O motivo dos divórcios é desconhecido. Greg atuava na área de tecnologia. Ele tinha sua própria empresa e era muito bem sucedido. Michelle passou do asfalto para o travesseiro com penas de ganso, mas manteve alguns de seus comportamentos antigos.
Influenciada pela vida de stripper ou não, ela vivia exibindo movimentos exagerados e sensuais em meio a festas. O problema é que nem sempre era com Greg. Certa vez, durante uma dessas festas, Michelle convidou o cunhado de Greg, marido de sua irmã, para ir até o sótão. Assim que chegou lá, esse homem encontrou Michelle completamente nua. As intenções da mulher estavam claras, e ele recusou. Esse homem voltou para a festa e ignorou Michelle pelo resto do evento. O nome dele era Bryn. Ele tirou a própria vida em outro caso onde o nome de Michelle aparece mais de uma vez, algo que soará ainda mais suspeito no futuro. Greg chegou a adquirir uma sorveteria para que fosse administrada pela esposa. Ela tinha bastante tempo livre e Greg acreditou que estava ajudando a conseguir uma carreira para ela. Os 2 filhos mais velhos de Michelle chegaram a trabalhar na empresa de Greg por um tempo. Esses homens alegaram que Greg tratava a mãe como se fosse uma rainha. Ele nunca levantou a mão ou a voz para ela e eles raramente discutiam. Entretanto, os filhos de Michelle nunca gostaram de Greg. Eles diziam que o homem agia como se ainda tivesse 20 anos. Greg tinha 40. Ele treinava artes marciais, fazia uso de anabolizantes, ingeria altas quantidades de álcool e dava festas em sua mansão regadas a bebidas e drogas, como se fossem festas universitárias. O dinheiro permitiu que Greg sustentasse um estilo de vida adolescente e o fez acreditar que era alguém popular, quando na verdade muitas daquelas pessoas estavam ali apenas pelo dinheiro, para não dizer todas. Esse comportamento não compatível com a idade foi o que afastou os filhos de Michelle. As festas acabaram 3 anos depois, quando Greg foi baleado enquanto dormia. A polícia precisava descobrir por quem. Após a ligação de Michelle, as primeiras viaturas chegaram ao local em poucos minutos. A arma do crime estava caída ao lado da cama, e Greg já estava morto. Um único disparo foi efetuado e atingiu a cabeça do homem. A investigação começou colhendo depoimentos de pessoas próximas e iniciou pela esposa. O primeiro nome citado por Michelle foi Katie Williams, a primeira esposa de Greg. O nome foi ventilado aparentemente para aumentar a lista de suspeitos. Michelle confessou que o momento do casamento não era bom e que ela e Greg estavam discutindo bastante. Ela descreveu o barulho que ouviu e confirmou que o invasor era um homem vestido de preto. Porém, Michelle não soube dizer quem seria. Por algum motivo, ela omitiu as 2 pessoas que alegadamente odiavam Greg, seus filhos mais velhos. Ambos passaram pelo exército e tinham há pouco deixado a carreira militar. Porém, a investigação encontrou algumas inconsistências com a narrativa de Michelle. Não havia sinais de arrombamento em nenhuma porta ou janela. Não existia sinais de luta, nenhum objeto estava quebrado e itens de valor não foram levados. Uma quantia em dinheiro estava sobre a mesa e permaneceu intocada. Roubo foi descartado. A polícia não encontrou dívidas ou inimigos de Greg. Os filhos de Michelle não gostavam dele, mas não parecia chegar ao nível de homicídio. O barulho que Michelle ouviu foi alto o suficiente para acordá-la, mas Greg não se moveu, o que parecia estranho. A polícia coletou as gravações das câmeras de segurança dos vizinhos e ninguém foi visto entrando ou saindo da residência. Largar a arma utilizada no homicídio exatamente ao lado do corpo também foi um ponto estranho. Esse não costuma ser o comportamento de um assassino. Ela é parte importante do processo e esses sujeitos sabem disso. E essa pistola ser encontrada ali não foi a única coisa estranha. Pior é porque o registro da arma estava no nome de Greg, e isso muda completamente o cenário. O invasor teve de procurar e encontrar a arma antes de executar o homem. Ele precisava saber que a arma existia e onde estava, a menos que estivesse aleatoriamente procurando na esperança de encontrar uma. E ambos os caminhos parecem frágeis demais. Tudo apontava para uma cena fabricada. Sem ninguém entrando ou saindo da casa, os olhos se voltaram para Michelle. Ela percebeu e começou a jurar que não tinha qualquer envolvimento com o homicídio. Ela continuou alegando a presença de um invasor vestido de preto que a teria agredido antes de matar Greg. You had nothing to do with it. I have nothing. You didn't try to cover up the scene, move the gun or anything, touch the gun. No, I did not touch anything. I had nothing to do with whatever happened in there. You either did it yourself or something. So you need to tell me. If he self-inflicted it, you need to tell me. I mean, this is it. I don't, if he did it and you covered it up, just tell me. Either his is self-inflicted and you covered it up, or there's potential that you may have been involved. I did not hurt my husband, and he did not hurt himself. Okay. There was a man in my house. All I have is what I have. That's all I can say. One of the 2 things will happen. One of those 2 things, Michelle. I did not. Okay. And again, You won't find that out because I didn't do anything to my husband. okay. Oferecer a possibilidade de Greg ter tirado a própria vida foi a estratégia usada para tentar remover o invasor misterioso. Se era possível ou não pelo ângulo de entrada, era outra discussão. Essa oferta tinha 2 objetivos.
provar que Michelle era mentirosa e reduzir os suspeitos para um. O detetive continuou pressionando a mulher durante as próximas horas. Michelle entendeu que se o marido não tivesse tirado a própria vida, ela seria acusada pelo crime. Como tentativa de escapar, ela aceitou o rótulo de mentirosa e disse que Greg tirou a própria vida. He did it and you covered it up. Just tell me. Huh? Michelle confessou que estava no sofá da sala quando ouviu o barulho. Ela foi investigar e encontrou o marido morto na cama. Para manter a honra de Greg, ela teria modificado a cena para forjar uma invasão. Michelle usou a ferramenta para bater no próprio rosto, simulando a agressão. Em seguida, ligou para a polícia. Ela disse que fez isso para manter a reputação de Greg, evitando constrangimentos ou vergonhas, principalmente diante dos filhos. O invasor misterioso evaporou e agora a polícia precisava investigar uma cena de crime que já tinha sido corrompida. Mais importante do que isso era encontrar uma motivação. Mesmo achando que era outra mentira de Michelle, os agentes precisavam procurar por um motivo que pudesse levar Greg a fazer algo assim, e não seria uma tarefa fácil. Ele era rico, casado com o amor de sua vida e vivia entre festas universitárias. Apesar de confessar que o marido tirou a própria vida, Michelle não conseguiu dar um motivo. A polícia não acreditou na história, porém não dispunham de evidências fortes o suficiente para manter a mulher presa. Após a conversa, ela foi liberada. Porém continuou sendo monitorada. Dias após a morte de Greg, Michelle vendeu a sorveteria. Ela acumulou todos os recursos em sua própria conta bancária e continuou morando na casa. Enquanto isso acontecia, a investigação recebeu o resultado do legista. A perícia examinou o ferimento na cabeça de Greg e chegou à conclusão que não era compatível com suicídio. O ângulo de entrada e distância eram impossíveis para alguém deitado. O disparo foi efetuado de aproximadamente meio metro de distância. Além disso, o exame toxicológico apontou para altas doses de remédio para dormir no sistema de Greg. O suicídio era fisicamente impossível de ter acontecido. Fora o casal, apenas a filha mais nova estava na casa naquele dia. A menina não acordou com o disparo e não deixou o quarto antes da chegada da polícia. Nenhum exame foi feito para saber se ela também ingeriu remédio para dormir, então podemos apenas supor que sim. A polícia descobriu que nos meses anteriores à sua morte, Greg estava cogitando adquirir uma casa no valor de 4 milhões de dólares. O casal encontrou meios de financiar a casa e estudava como pagaria as parcelas. Greg era muito bom em fazer dinheiro. Michelle era especialista em gastar. Como ponto final, o homem tinha seguro de vida no valor de 850 mil dólares, valor esse que ficaria para Michelle. Com o relatório da perícia nas mãos, a polícia bateu na porta de Michelle Williams no dia 9 de janeiro. Ela foi algemada e presa. A mulher foi transferida para a delegacia com o único objetivo: provar que a perícia estava errada. Ela ficou detida inicialmente acusada pela denúncia falsa, destruição de evidência, obstrução de justiça e homicídio. O juiz estabeleceu fiança no valor de 500 mil dólares. A defesa de Michelle conseguiu reduzir o valor para 85 mil dólares na semana seguinte. O valor foi pago e ela foi solta. E agora é chegada a hora de conhecer uma nova pessoa. Essa é Shelly Williams, personal trainer com foco em treinos rápidos e intensos que prometiam resultados semelhantes ao da academia. Seu verdadeiro nome continuou sendo Michelle, mas para todos os fins, ela tinha se reinventado. O valor do seguro de vida, entretanto, ainda não tinha sido pago, visto que a beneficiária estava respondendo processo de homicídio. Algumas pessoas se referem a Michelle como manipuladora, mentirosa e assassina. Outras não. Uma das pessoas que escolheu usar adjetivos positivos para descrever Michelle foi esse homem, Jenny Wallace, melhor conhecido como o próximo marido de Michelle. Jenny não era apenas 15 anos mais novo. Ele também era o melhor amigo do filho de Michelle. Jenny trabalhava na indústria fitness e montou esse novo projeto com Michelle. Eles não escondiam um relacionamento e foram vistos juntos diversas vezes em festas e restaurantes. Enquanto se aventurava com o melhor amigo do filho, Michelle tentou explicar para a justiça o inexplicável. Quando o suicídio foi descartado, ela voltou à versão do invasor misterioso. Ela apontou para a primeira esposa de Greg e chegou a acusar o próprio filho, para tentar se livrar. Ela não conseguiu e sua defesa fez um acordo com o Estado. O motivo pelo qual a justiça aceitou fazer o acordo foi porque não existiam evidências. A arma era do próprio Greg. Encontrar digitais ou DNA de Michelle na casa ou na vítima era irrelevante, e não existiam testemunhas ou gravações. E vale lembrar que a própria Michelle confessou ter modificado a cena do crime. Não causava espanto que não existissem maiores evidências. A polícia sabia que era ela, mas não conseguia provar. Tudo estava nas mãos da promotoria. Se fossem convincentes o bastante, a criminosa pegaria a pena máxima. Para evitar essa possibilidade, a defesa fez o acordo. Michelle Williams, de 44 anos, declarou-se culpada por destruição de evidência e pelo homicídio de Greg. Ela foi colocada em uma solitária onde deu uma entrevista.
Durante a conversa, ela diz que fará tudo o que o Estado mandar para conseguir liberdade condicional. Ela chora e diz que se sente segura estando na cela sozinha, visto que não é uma criminosa. Por conta do acordo, ela estava olhando para algo próximo de 18 anos em regime fechado. Porém, ela não poderia receber uma sentença. Ainda. E o motivo era simples. Michelle estava grávida. E eram gêmeos. Por conta disso, a justiça precisava aguardar pelo nascimento das crianças antes de encarcerar Michelle. E a história não fica menos bizarra a partir daqui. A mulher deixou a prisão usando uma tornozeleira eletrônica. Dessa forma, a polícia era capaz de monitorar seus movimentos em tempo real. Acontece que o GPS da tornozeleira apontava para o mesmo lugar todos os dias. Um clube noturno. A polícia descobriu que Michelle voltou a trabalhar como stripper e dançarina enquanto respondia pelo processo, e enquanto estava grávida. A tornozeleira entrou diariamente no clube noturno, porém, não entrou nenhuma vez no hospital, o que seria esperado para uma mulher grávida. Mas a essa altura você já deve ter percebido que era mentira. Michelle não estava grávida de gêmeos. Nunca esteve. E o motivo pelo qual o Estado não aplicou um teste antes de soltá-la é algo para além da minha capacidade de explicação. Em certos dias a tornozeleira não apresentava nenhum tipo de alteração, como se ela tivesse ficado na cama mais de 24 horas. Isso porque Michelle encontrou uma forma de remover a tornozeleira sem ativar nenhum dos alarmes. Ela deixava o dispositivo em casa e ia para lugares desconhecidos. Quando a polícia descobriu tudo isso, a condicional foi revogada. Michelle foi localizada e recolhida novamente para o regime fechado, dessa vez sem direito à fiança. Ela nunca explicou como removeu a tornozeleira e afirmou que de fato estava grávida, mas perdeu os bebês. Essa ainda não é a última reviravolta do caso, mas antes de prosseguir, precisamos voltar a um personagem por quem passamos brevemente no passado, Bryn Fletcher, o cunhado de Greg que Michelle atraiu para o sótão durante a festa. Ele era casado com a irmã de Greg na ocasião na qual recusou o avanço de Michelle. Em 2010, um ano antes da morte de Greg, Bryn faleceu. Oficialmente o caso foi encerrado como suicídio. Em 20 de dezembro, Bryn estava dirigindo para Waco quando a polícia recebeu uma ligação. Uma pessoa que trabalhava ali perto notou que um veículo ficou estacionado durante todo o dia no acostamento da Highway 34, um comportamento que não é comum. Essa pessoa ficou preocupada e avisou a polícia. Uma viatura chegou ao local para verificar o que estava acontecendo. O agente se aproximou do carro e descobriu Bryn Fletcher sentado no banco do motorista, já sem vida. Ele apresentava um ferimento causado por disparo de arma de fogo na cabeça. Bryn era também o melhor amigo de Greg. Na época, ele e a esposa foram interrogados pela polícia. Antes de receber qualquer informação, Michelle disse que o homem tinha tirado a própria vida. Ela também estava como contato imediato na ficha de Bryn, caso algo acontecesse. O que parece estranho e talvez tenha sido algum tipo de erro de comunicação. A esposa de Bryn também se chamava Michelle, e provavelmente a polícia se confundiu ao fazer o contato. De qualquer forma, Michelle, a esposa de Greg, alegou que Bryn já tinha tentado contra a própria vida antes. A esposa de Bryn negou que isso fosse verdade e disse que o marido não tinha esse tipo de pensamento. Além disso, Bryn também não andava armado. Ele sequer tinha uma arma em seu nome. Os relatórios sobre esse caso são confusos e contraditórios. Alguns dizem que o disparo foi efetuado com a mão esquerda quando Bryn era destro. Ele faleceu vítima de um único disparo. Um relatório alegava que foi na testa, outro no olho e um terceiro afirma que foi na boca. Com informações desorganizadas por parte da polícia, a investigação tropeçou em si mesma e encerrou o caso como suicídio. No ano seguinte, o mesmo cenário se repetiu com Greg. Parece suspeito que Michelle esteja em evidência em ambos os casos. Alguns itens que não pertenciam a Bryn foram encontrados dentro do veículo. Como Michelle Williams foi considerada ponto de contato, foi ela quem decidiu o que fazer com o corpo após o encerramento do caso. Ela optou pela cremação. A esposa de Bryn estava destruída demais para brigar e não se opôs. Até hoje a polícia não publicou mais informações sobre o caso de Bryn, e provavelmente nunca fará. Enquanto estava presa aguardando pela sentença oficial, Michelle aceitou dar uma entrevista para o programa 48 Horas. E provavelmente isso aconteceu sem a ciência de seus advogados. Isso porque seria improvável que eles deixassem aquela máquina de mentiras responder perguntas em rede nacional. Quando questionada, Michelle disse que não matou o marido, mas deixou a entender que sabia quem o tinha feito. O problema é que ela já tinha oficialmente admitido o homicídio como parte do acordo com o Estado. E agora, na TV, ela dizia algo completamente diferente. Como você já deve imaginar, o juiz não gostou muito. Ele disse que Michelle estava brincando com o sistema e, portanto, revogou o acordo. Se ela não tivesse dito aquilo em rede nacional, provavelmente pegaria 18 anos e sairia em 5 via liberdade condicional. Mas para a felicidade dos familiares de Greg, sua compulsão por mentiras era maior. Aquela foi uma das entrevistas mais caras da história. O preço não foi pago em dinheiro, mas em tempo. Michelle Williams foi considerada culpada pelo homicídio. A sentença foi de 60 anos de prisão,
com um mínimo de 30 anos em regime fechado antes de ficar elegível para a liberdade condicional. Greg Williams faleceu aos 40 anos de idade, vítima de disparo de arma de fogo na cabeça. Ele deixou para trás 3 filhas que nunca mais puderam ver o pai. Greg era um homem trabalhador que construiu um império apoiado em noites mal dormidas. Ele salvou Michelle apenas para morrer em suas mãos. Greg comprou uma empresa para a esposa e contratou seus filhos em momentos de dificuldade. Ele estava no relacionamento por amor, ela por dinheiro. Michelle passou a vida correndo atrás do próximo marido. No fim, sua intimidade era apenas com a traição. Hoje, aos 56 anos de idade, Michelle Williams encontra-se encarcerada em uma unidade correcional feminina do Texas enquanto cumpre sua pena. Ela poderá solicitar liberdade condicional em setembro de 2044. Caso seja negado, a liberdade poderá ser solicitada pela defesa em algum momento de 2074.